Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui novamente, evangelista Wellington Ramos. Eu quero orientar você. O propósito de levar essas orientações para você é levar a você o conhecimento, é levar para você preparo, é levar para você orientação, é levar para você capacidade de defender a sua fé. Eu quero levar uma orientação hoje para você se defender das doutrinas anátema que vem até mim, até você, que está sendo propagada por aí nas portas pelos adeptos da STV, Sociedade Torre de Vigia, que são os testemunhas de Jeová. Você quer aprender a se defender do ensinamento maligno e maldito dos testemunhas de Jeová? Eu vou te ensinar agora. A melhor coisa que tem para você se defender, quando alguém te fizer uma pergunta, você responde com outra pergunta também. É o que Jesus fazia. Jesus sempre, quando ele era interrogado, ele também questionava, ele também dava uma interrogação. Ele fazia uma pergunta a alguém. Você lembra que quando Jesus Cristo ele foi interrogado sobre se era lícito pagar a César tributos, o que foi que Jesus disse? De quem é a imagem que está na moeda. Jesus fez uma pergunta também. E ele respondeu ali sabiamente. E eu quero dizer a você, para você se defender do ensino maldito, da doutrina anátema, que leva o homem para o inferno, que é propagada, divulgada, difundida pelos adeptos da Sociedade Torre de Vigia, o Testemunho de Jeová, eu vou lhe ensinar. Aprenda a se defender contra as falsas doutrinas que vêm até você. E eu quero lhe ensinar agora. Observe que quando esses adeptos vêm até você, quando esses adeptos, essas pessoas que vêm trazendo essa doutrina, ela aborda alguém, o que é que ela leva às pessoas? Eu faço uma pergunta a você nesse momento. Eles anunciam, eles levam até as pessoas o conhecimento sobre Jesus Cristo? Você já foi abordado por um adepto desse? Você já foi orientado, você já foi abordado, foi doutrinado por um adepto da Sociedade Torre de Vigia, um testemunho de Jeová? Você já analisou o que é que eles pregam a você? Eu pergunto a você, você vai dizer que não. Eles levaram a você sobre Jesus Cristo? Eles falaram para você sobre o perdão de pecados? Eles falaram para você sobre Cristo Jesus que morreu para te salvar? Eles não levam essa mensagem para ninguém. Não é essa mensagem que eles pregam. Não é o Evangelho de Jesus que eles pregam. Que eles pregam, na verdade, né? Vamos colocar no plural. Não é o Evangelho de Jesus que eles pregam. O que eles estão pregando é o ensino, é os conceitos, é os preceitos da sua doutrina, da sua denominação. É o ensino doutrinário da STV, Sociedade Torre de Vigia. Então, eu oriento você para você se defender. Você pode ter a convicção, meu amado, que você vai conhecer a verdade agora para se defender. Use essa orientação que eu vou lhe dar. Então, vamos começar. Quando um adepto, vou falar dos adeptos, não é? Os testemunhas de Jeová, quando vêm até você, eles vêm falando de Jesus? Eles vêm falando de salvação? Eles vêm falando de remissão de pecados? Não. Você vai dizer que é verdade. Você já foi abordado por um desses. E eles não falam de Jesus. Eles não anunciam a salvação de Cristo. A salvação que Deus operou, proporcionou para mim e você, através de Cristo na cruz do Calvário. Eles não pregam o arrependimento. Eles não pregam sobre a consequência do pecado, que Jesus pode perdoar os pecados dos homens. Eles não pregam isso. Eles vêm falando com as pessoas sobre a maravilha do mundo. Eles interrogam as pessoas sobre o que você acha do mundo, tem melhora? Você acha que pode acontecer uma melhora no mundo, o mundo pode melhorar? Então eles levam a esse conceito terreno. A mensagem que os testemunhos de Jeová pregam é uma mensagem terrena e não é a mensagem de Deus. Não é o Evangelho que Deus mandou os seus servos anunciar. Então, para começar, quando eles vierem até você, você pergunta o seguinte. A pergunta é essa que você vai fazer a eles. Vocês dizem que são, apesar que o nome já está dizendo o nome deles, testemunha de Jeová. Não é? Eles usam esse nome. São denominados de testemunhas de Jeová. Aí você pergunta a ele assim: qual foi o testemunho que Deus mandou os seus servos dar? Aí você vai perguntar isso a ele e esperar a resposta dele. E você vai estar preparado com textos para dar a ele a resposta segundo a Bíblia
como está na Bíblia, né? Porque resposta usando a Bíblia muita gente está dando, mas não é como está na Bíblia, como a Bíblia realmente fala. Então, a pergunta é essa, você vai perguntar a eles. Vocês dizem que são testemunha de Deus. Qual foi o testemunho que Deus mandou os seus servos darem? Aí vamos ler aqui. Aí você vai usar esses textos, vou dar 3 textos a você aqui, para você estar preparado, né? Nessa batalha, onde você vai ter que defender a sua fé, para não ser contaminado com falsas doutrinas e doutrinas anátemas que levam ao inferno, tá certo? Vamos ver. Eles usam o nome de testemunhas de Jeová. Logo, eles não são testemunhos de Deus, porque as testemunhas de Deus pregam o que Deus mandou. Eles são testemunhas de Charles Taze Russell, porque eles estão pregando os ensinos doutrinários dos conceitos formulados por Charles Taze Russell, o fundador dessa organização, Sociedade Torre de Vigia. Então, os testemunhos de Jeová, você vai logo abordar ele assim. Qual foi o testemunho que Deus mandou dar? Você vai esperar ele dar uma resposta e depois vai dar a resposta verdadeira a ele pela Bíblia com os textos que eu vou te dar agora. Amém, meu irmão? É isso aí, varão. É isso aí, meu irmão. Combata o bom combate. Se prepare para defender a sua fé. Vamos ler aqui um texto em Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 47 ao 48. Jesus falando aqui com os seus apóstolos, ele diz assim: E disse-lhe Jesus, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, toda a Bíblia fala de Cristo. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Toda a Bíblia. Jesus está falando isso aqui. Versículo 45, Jesus diz. Versículo 46, Jesus diz. E disse-lhe. Versículo 46. Eu li o 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. 45. E disse-lhe, assim está escrito. 46. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Lucas 24, 44, 45 e 46. Vou ler o 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48, Jesus diz assim para os seus discípulos: E destas coisas vocês são testemunhas. Aleluias! Está aqui o testemunho que Deus mandou os seus servos pregar. Os verdadeiros testemunhos que Jesus mandou dar o testemunho, levar o testemunho, foi esse. O testemunho é, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse é o testemunho que Deus mandou dar aos seus verdadeiros testemunhos, que estão aí dando testemunho da verdade de Deus, pregando Jesus, anunciando o arrependimento e a remissão de pecado no seu nome. Jesus diz no versículo 48, estas coisas sois vós testemunhas. Então você já vai pegar eles aqui. Jesus mandou dar o testemunho do arrependimento de pecado em seu nome, falando dele, anunciando a ele, para arrepender-se, para a remissão dos pecados, para todo pecador que se arrepender. Você já pega ele aqui. Você já mostra a ele que o testemunho que ele está dando não é o de Deus, é outro testemunho. Eles não pregam isso. E vamos ver qual foi o testemunho que Deus mandou os seus testemunhos verdadeiros dar. Vamos lá? Vamos para a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 12. Eu quero que você preste atenção nisso. Isso é importante para você defender a sua fé contra as falsas doutrinas que vêm sendo propagadas, que vêm sendo divulgadas até você pelos adeptos, não só da STV, mas de várias religiões que estão por aí pregando uma falsa doutrina e uma doutrina anátema para as pessoas. Não é, irmão? E lá na primeira carta do apóstolo João, preste muita atenção, guarde esses textos, estude ele para usá-lo e defender-se. Tá? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 10, o 11 e o 12 e o 13. Aleluia. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho que Deus deu de seu Filho. Versículo 11.
E o testemunho é este. Qual é o testemunho que Deus mandou dar ao povo? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Esse é o testemunho que Deus mandou os seus pregadores anunciar, pregar ao povo. Vida eterna só em Jesus. Os testemunhas de Jeová já anunciam por aí que vida eterna só quem está seguindo os ensinos da Sociedade Torre de Vigia. Eles são ensinados que para o homem ter vida eterna tem que se adequar, tem que andar nos ensinamentos de Charles Tasso Russell. Porque o próprio Charles Tasso Russell disse que ninguém pode alcançar a vida eterna se não for pelos os seus ensinos. A Bíblia nos ensina que a vida eterna o homem alcança através de Jesus Cristo. Ele que nos garante a vida eterna. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Então você está vendo o testemunho que Deus mandou dar? O testemunho é esse, vamos lá. Versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Aleluias. Eu pergunto a você, os testemunhos de Jeová, eles dão testemunho de Jesus? Eles vão anunciando às pessoas Jesus? Nenhuma pessoa que é abordada por esses adeptos, elas são ensinadas sobre Jesus. E quando eles fazem congressos, que eles fazem isso, e vão ensinar sobre Jesus, eles vão desqualificar Jesus e mostrar ao povo que Jesus não é para ser adorado. Porque eles são falsos profetas. Eles não são enviados de Deus. Eles estão seguindo o espírito de doutrinas de demônios. Eu falo isso com toda a autoridade. Porque a doutrina que eles levam às pessoas, o ensinamento que eles dão, são contrário ao que Deus mandou. E esses ensinamentos levam as pessoas que seguem por eles para o inferno, porque estão negando a Cristo e não estão ouvindo falar daquele que é o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Então você já pode usar esses textos, perguntar a ele, qual foi o testemunho que Deus mandou dar? É bem simples a pergunta que você vai dar a ele depois. O testemunho é de Jesus. Deus enviou os profetas para falar de Jesus. Deus enviou os apóstolos para falar de Jesus. O próprio Jesus enviou os seus discípulos para falar dele. Aleluias. E aqui nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Vou ler para você. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, nos templos e nas casas, os apóstolos, os testemunhas de Deus, não deixavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Porém, meus amados irmãos, gravem esses textos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 48. E vamos ler também aqui, que lemos agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, que diz: E todos os dias os apóstolos, nos templos e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. O único nome que os apóstolos ensinavam ao povo a clamar, a louvar e adorar, não era o nome de Jeová, é o nome de Jesus, pois Pedro diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há salvação, nem no céu, nem debaixo do céu. Porém, o único nome que pode ser clamado para encontrar salvação é o nome de Jesus. Portanto, você agora conheceu e agora foi preparado para se defender dessa falsa doutrina que é levada às pessoas, que vai até você, ensinada, divulgada, propagada pelos falsos testemunhas de Deus, que são os falsos testemunhas de Jeová. Eles não são testemunhas de Deus. Esse Jeová que eles estão servindo não é o Pai de Cristo Jesus, não é o Deus Criador, não é aquele que enviou o Filho. Porque aquele que enviou o Filho mandou dar o testemunho do Filho. Aquele que enviou o Filho mandou glorificar o nome do Filho.
Aquele que deu os apóstolos a ordenança de levar o seu testemunho, mandou dar testemunho de Jesus. Aleluia! O próprio Jesus disse: quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Esses adeptos não adoram a Jesus. Esses adeptos não louvam a Jesus, porque eles dizem que é para louvar somente a Jeová. O nome que está posto para aclamar é o nome de Jeová. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Deus nos enviou Jesus Cristo, porque ninguém pode adorar a Deus diretamente a não ser por Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Você foi ensinado, foi orientado? Então defenda-se e combata o bom combate. Guarde a fé até acabar a carreira e ajude esses adeptos a conhecer a verdade. Pregue para eles Jesus e que Deus continue vos abençoando. E se você desejar, entra no nosso canal no YouTube, visita a nossa página no Face, tem muita instrução para você e você vai ser edificado e preparado para vencer todos os combates que vier para fazer você deixar a verdadeira fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Fica na paz, meu irmão. Até a próxima.